Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Então, hoje nós vamos entrar na primeira aula de psicanálise, tá bom? Então, vamos a uma introdução, tá bom? Então, no dia 6 de maio de 1856, nascia o fundador da psicanálise, o neurologista austríaco Sigmund Freud. Entre 1856 e 1939 foi a data em que ele nasceu e morreu. Confundido na maioria das vezes como psiquiatra, Freud foi responsável por fundar uma área de conhecimento científico baseado na investigação e no estudo do psiquismo humano por meio dos conteúdos inconscientes. A psicanálise, a área que Freud considerava como parte da psicologia, por isso muitos o chamam de psicologia profunda, também considerada a mãe das psicoterapias. Freud desenvolveu sua própria teoria de que os humanos têm uma mente consciente e inconsciente, e seu comportamento é afetado por forças externas à sua consciência. Como parte dos seus estudos, Freud iniciou uma análise intensiva de si mesmo em 1897. 3 anos depois, publicou sua principal obra, A Interpretação dos Sonhos, em 1900, que analisava os sonhos em termos de desejos e experiências inconscientes. Em 1896, passou a estudar a natureza sexual dos traumas infantis e a delinear uma de suas principais teorias, o complexo de Édipo. 10 anos depois, juntou-se aos intelectuais Adler, Jung, Jones e Steckel, que em 1908 se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise em Salzburg. No ano seguinte, foram convidados a dar conferências nos Estados Unidos, na Clark University, em Worcester. Em 1910, por ocasião do segundo Congresso Internacional da Psicanálise, realizado em Nuremberg, o grupo fundou a Associação Psicanalítica Internacional. Entre 1911 e 1913, ocorreram diversas divergências teóricas que resultaram na separação dos pesquisadores. Foi especialmente marcante o afastamento com Jung, com quem nutria intensa amizade. Acreditava que sua teoria ajudava a explicar o comportamento humano, mas quando o médico establishment discordava de sua criação da psicanálise, um método para tratar doenças mentais, trouxe à tona pensamentos e sentimentos reprimidos, ou seja, conscientizando o inconsciente. Então, Freud sempre foi um visionário. À frente de seu tempo, mostrou para a sociedade que a sexualidade era responsável pelas desordens mentais. Nessa convicção, continuou a estudar, a atender diversos pacientes e a publicar seus conhecimentos teórico e clínico. Teve muitos amigos e diversos inimigos. Em 1902, Freud foi nomeado professor na Universidade de Viena, cargo que ocupou por 36 anos. Em 1923, Freud publicou O Ego e o Id, obra incrível em que o criador da psicanálise fala mais aprofundado sobre o processo de formação do ego e do id e seu funcionamento no aparelho do psiquismo humano, propondo um novo modelo estrutural da psique. O conhecemos como id, ego e superego. Naquele ano, ele também foi diagnosticado com câncer na mandíbula, pelo qual passou por mais de 30 operações na próxima década e meia.
Em 1938, Freud, um judeu, sua esposa e um de seus 6 filhos fugiram para Londres depois que os nazistas anexaram a Áustria. Segundo a Enciclopédia Britânica, seus livros foram queimados na Alemanha nazista como frutos de uma ciência judaica. Freud morreu de câncer em 23 de setembro de 1939. Ele é lembrado como uma das mentes mais influentes e controversas dos tempos modernos. Deixou uma extensa obra, traduzida com cerca de 30 línguas, composta por 24 livros, 123 artigos, 5 grandes casos clínicos: Dora, Pequeno, Hans, Schreber, Homem dos Ratos e Homem dos Lobos, prefácios, necrológicos e intervenções diversas em congressos, contribuições para enciclopédias e aproximadamente de 20.000 cartas, além de deixar um legado para diversos psicanalistas que atuam com a psicanálise no mundo. Como dissemos, anteriormente, o nome de Freud tinha muito rapidamente sido associado à ideia de sexo. Poucas vezes o sentido que é atribuído por Freud à sexualidade é resgatado corretamente. Isso porque a concepção que Freud introduz sobre a sexualidade é inteiramente nova e não pode ser confundida com as noções que lhe atribuiu o senso comum, muitas vezes camuflado sob uma máscara de pseudocientificidade. De fato, a noção da sexualidade em Freud só possui um valor particular se referenciada aos seus postulados fundamentais sobre o recalque e o inconsciente. Diversos psicanalistas que são referência, hoje em psicanálise, tiveram a responsabilidade de se aprofundarem nas obras de Freud e criarem a partir dela suas contribuições teóricas e clínicas. Qualquer um que se dedique hoje ao estudo da psicanálise não pode deixar de abordar a obra de Jacques Lacan. Esta se reparte entre seus escritos, em sua maior parte reunidos em um único volume, e seu seminário proferido durante aproximadamente 30 anos, primeiro para um grupo restrito de psicanalistas franceses e depois tornado lugar de frequência de inteligentsia parisiense. Lacan fez um retorno a Freud com Bion, desenvolveu pesquisas sobre formação de fenômenos de grupo, entre outros assuntos. Iniciou seus trabalhos no exército inglês e deu prosseguimento aos mesmos em grupos do Instituto Tavistock, constituídos de pessoas com formações diversas. Muitos dos conceitos desenvolvidos em sua pesquisa se tornaram relevantes para a compreensão de grupos de trabalho e dos fenômenos emocionais subjacentes a eles, influenciando gerações futuras de pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento, como já havia sido mostrado por Maria Teresa Leme-Fleury e pesquisadores associados. Do ponto de vista teórico, suas principais influências são a psicanálise freudiana, com destaque para os trabalhos de Freud e seus interlocutores sobre a psicologia das massas, a teoria das 3 pulsões do Dr. Redfield, da Clínica Tavistock, e as contribuições kleinianas. Do ponto de vista empírico, suas principais fontes são os grupos terapêuticos que desenvolveu em diversas instituições. Uma extraordinária dama, mais conhecida como Madame Klein, Melanie Klein, nasceu em 1882 e faleceu em 1960. Estudo, pesquisa e transmissão da psicanálise kleiniana, editado por um psicanalista sempre em formação. Nos fez conhecer Madame Klein, que não era psicanalista, mas graças à sua capacidade de observação, pesquisa e organização do pensamento, criou a psicanálise denominada psicanálise kleiniana, kleinismo, que não é uma
simples corrente psicanalítica. É muito mais que isso, pois é reconhecidamente uma das mais importantes escolas, comparável ao lacanismo, assim como os lacanianos. Os kleinianos também são freudianos. A característica é que todos se reconhecem na psicanálise, enquanto o que se afasta de Freud não é mais psicanálise. Os que praticam a psicanálise têm em comum conceitos como o inconsciente, a transferência, um tipo de tratamento. Se não se trata mais de psicanálise, então se trata de psicologia, psicoterapia, entre outros. Esta mulher, que reconheceu inteiramente a contribuição de Freud, inclusive a pulsão de morte, esteve na origem tanto do fundamento analítico da prática dos tratamentos com crianças, quanto de uma corrente da psicanálise, em que a clínica de narcisismo, do narcisismo, chegou ao seu auge. Klein modificou inteiramente a doutrina e a clínica freudiana, cunhando novos conceitos e instaurando uma prática original da análise, da qual decorreu um tipo de formação didática diferente do freudismo clássico. Outra importante escola psicanalítica é a de Sándor Ferenczi, entre 1873 e 1933, médico psiquiatra, psicanalista húngaro, originário de uma família de judeus poloneses imigrantes e o clínico mais talentoso da história do freudismo. Estava ligado a Freud desde 1906, sendo discípulo favorito e um dos mais raros amigos, como E. Jones e K. Abraham, e um dos maiores colaboradores para o desenvolvimento da psicanálise na Áustria. O sucesso das ideias freudianas na Hungria permitiu que Ferenczi abrisse uma clínica e até mesmo durante a curta duração do governo Béla Kun, possibilitou que ensinasse psicanálise na Universidade de Budapeste. Porém, a partir de 1923, começaram a surgir divergências entre Freud e Ferenczi, alimentadas pela complexidade dos vínculos afetivos existentes entre eles. Foi no plano técnico que Ferenczi desenvolveu suas contribuições mais originais, a fim de evitar que uma parte demasiado grande de energia psíquica encontrasse satisfações substitutivas, o que iria entravar o tratamento. Ele propôs uma técnica ativa que proibiria tais satisfações, mas também poderia incitar a enfrentar as situações psicológicas. Diante das dificuldades ligadas a essa técnica, que a miúde reforçava as resistências, ele modificou por completo sua técnica, que irá se assemelhar a uma forma de relaxação. Finalmente chega a conceber uma espécie de análise mútua, destinada a impedir que os desejos inconscientes do analista interfiram no tratamento. Hoje, suas soluções quase não são retomadas, mas suas perguntas constituem a prova de uma consciência aguda de sua responsabilidade como terapeuta. No plano teórico, as pesquisas de Ferenczi objetivam a constituição de uma nova ciência, a bioanálise, que é uma extensão da teoria psicanalítica, a área da biologia ou a psicanálise das origens, segundo a qual a existência intrauterina seria a repetição de formas anteriores de vida, cuja origem é marinha. O nascimento é a perda do estado originário ao qual todos os seres vivos aspiram retornar. Então nós vamos parar aqui e na próxima videoaula nós nos veremos novamente. Fique com Jesus, Deus abençoe. Amém?